Ricardo, você mesmo falou que gostaria muito que a população brasileira todos tivessem 3 refeições. A fome não é uma tragédia só brasileira, ela é uma tragédia mundial. Estou pensando aqui também no continente africano, que nem tem animal, né? Quer dizer, em várias regiões da África subsaariana, dependendo da época do ano, não tem animal, nenhum tipo, nem a coisa da galinha da Angola é quase que uma lenda para nós aqui no Brasil. Então eu queria entender, assim, como é que o veganismo vai se encaixar nessa lacuna entre a educação, para perceber todos esses benefícios que você traz, e o instinto e a necessidade básica pela alimentação. Bom, Thaís, eu acho que isso é bem denso mesmo, né, essa pergunta que você traz, mas eu acho que a gente tem algumas formas de lidar com essa questão. A primeira é que eu ouço muito que o veganismo é um movimento elitista, a gente ouve com alguma frequência, né? Ah, só o pessoal mais bacaninha, tal. E é interessante a gente pensar que todo movimento depende de informação. E, na verdade, o que a gente tem de elitista é informação na nossa sociedade. Então, como a Thaís comentou, esse processo de educação, Thaís, esse processo em a gente levar a informação e mostrar para as pessoas que é possível você ter um hábito alimentar diferente e que isso vai trazer benefícios para o seu dia a dia, para a sua saúde, ela infelizmente não chega para uma boa parcela da nossa sociedade, por inúmeros motivos que, se a gente entrar aqui, vai longe, né? Então, a primeira coisa é que o movimento tem sim a noção de que não dá para a gente querer cobrar ou falar sobre essas questões com pessoas que hoje estão pensando em comer, simplesmente o que tiver eu vou comer. Então seria até uma injustiça e uma falta de sensibilidade, não só de vegano, mas de qualquer pessoa que abraça um movimento, não levar em conta esse tipo de situação, essa realidade que a gente vive. Por outro lado, a gente tem alguns fatores interessantes. Quando a gente pensa a quantidade de alimentos que o mundo produz, e quando eu falo alimentos, eu estou falando tanto de origem animal quanto de origem vegetal, a gente não pensa muito no que isso significa. Mas, hoje no mundo, uma área do tamanho da África inteira está sob as patas da pecuária. Uma África inteira em área. Aqui a gente fala sobre isso bastante. É muita coisa, mas não para aí. A gente tem mais uma área do tamanho da Europa inteira sendo plantada para alimentar esses animais. E aí, quando a gente pensa em conversão alimentar, aí os números ficam mais complicados da gente lidar, porque a cada 10 calorias em média que esses animais recebem, eles só devolvem de 1 a 3. Ou seja, o animal ele precisa se alimentar, ele vai precisar crescer, ele vai precisar manter o seu organismo, e isso gasta calorias e ele vai ter que consumir. E esse consumo a gente poderia fazer diretamente para as pessoas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um aspecto bem interessante em relação a isso, Thaís. E eu acho que são pontos bem importantes que também o movimento vegano aborda.